Olá, você que está chegando na nossa disciplina pela primeira vez. Olá, os que já estavam aqui conosco e que agora retornam depois de um longo período de interrupção. Estamos aqui retomando as nossas atividades do semestre 2020.1, que agora se converteu em 2020.6. E essa é uma disciplina que nós estamos trabalhando basicamente discutindo linguagem e a abordagem que a filosofia faz sobre esse fenômeno tipicamente humano que é a linguagem. Então, este é um vídeo que tem por objetivo recordar alguns dos tópicos que nós já havíamos trabalhado em sala de aula em março, quando nós começamos o período letivo. Então, nosso objetivo aqui não é aprofundar nenhuma discussão, mas naquele momento nós pudemos desenvolver algumas leituras, alguns conceitos, algumas discussões em sala de aula, tratando de pontos que vão ser importantes ao longo de todo o nosso semestre. Nosso curso, ele foca principalmente na filosofia da linguagem, que começa ali no finalzinho do século XIX e vai se desenvolver ao longo do século XX, chegando aos dias de hoje. Parte do nosso curso está todo concentrado em filosofia analítica da linguagem, que é onde começa propriamente o que a gente chama de filosofia da linguagem, e há uma outra parte onde nós vamos ampliar o escopo de observação, saindo um pouco da linguagem analítica e passando para uma abordagem mais fenomenológica, mais estruturalista, ou seja, outras possibilidades de pensar o fenômeno da linguagem no interior da filosofia. Então, esse vídeo ele vai servir para recuperar algumas das ideias fundamentais que vão estar presentes no nosso curso e que nós havíamos desenvolvido de alguma forma ao longo do semestre, quando foi iniciado. Obviamente, nós poderíamos falar muitos outros filósofos da história da filosofia que trataram também do tema da linguagem, mas aqui eu estou pegando apenas esses três que trazem alguns temas que são importantes para os debates posteriores que vocês vão ver depois ao longo do semestre, que a gente vai falar de debates no interior da filosofia da linguagem que vão fazer com que vocês relembrem dessas ideias que a gente viu aqui de Platão, de Aristóteles e de Locke. Obviamente, quem quiser pode se aprofundar, não só através de dicionário, de manual de história da filosofia, mas lendo os próprios autores citados aqui, naquilo que eles escrevem sobre a linguagem. Platão é basicamente o livro do Crátilo, o Aristóteles, o livro principal dele é o da interpretação, e o Locke é o tratado sobre o entendimento humano, que vocês já conhecem lá da epistemologia. Por fim, há um terceiro elemento que é importante nas ciências da linguagem, que é o fato de que a linguagem é interessante por si mesma, que é então o estudo mesmo dos fenômenos que ocorrem no interior do uso da linguagem, os fenômenos fonéticos, morfológicos, sintáticos. Então aí há uma série de considerações que eu vou inclusive tentar explicar de maneira mais sucinta o que é cada um desses fenômenos, que você vai encontrar basicamente no estudo da gramática e da semiótica. Uma outra ciência que estuda os fenômenos da linguagem, e na sua estrutura interna é a semiótica. Então, essa é uma ciência que começa também no final do século XIX, começa ali com os primeiros linguistas. Você vai ter Saussure, Richens-Lev, Chomsky, Peirce é um dos pioneiros. Depois vai ganhar força com Roland Barthes, que vai ser um grande semiótico. Mas existe uma obra determinante nesse processo, que é uma obra escrita por Charles Morris, em 1946, que é um livro dele chamado Signos, Linguagem e Conduta. Por que esse livro do Morris é tão importante? Então, esse é um livro no qual ele vai apresentar pela primeira vez, de forma sistemática, a divisão que a gente tem na semiótica entre três áreas de estudos: a sintática, a semântica e a pragmática. Antes dessa obra do Morris, a gente tinha muito clareza da semântica e da sintática, mas a pragmática não estava bem delimitada ainda. Então esse é o grande feito da obra dele: estabelecer que a semiótica trata de três segmentos de estudos da linguagem e deixar claro o que é
cada uma delas, né? Então, se a linguagem é um conjunto de símbolos, ou se a gente quiser, de signos, tá? A gente pode dizer que a sintática, ela estuda a relação dos signos entre os signos mesmos, então é uma relação signo-signo. A semântica, ela estuda a relação dos signos com os objetos. E a pragmática estuda a relação dos signos com os usuários, no caso, os falantes, tá? Então, nesse sentido, a gente vai ter que a sintática, ela é o estudo das disposições das palavras nas orações, nos períodos frasais, ou seja, ela estuda a relação lógica entre as palavras. Eu tenho uma frase, tem verbo, tem advérbio, tem sujeito, tem predicado. Como é que se articula isto, né? E, obviamente, isso muda de uma língua para outra também, né? Então, a relação que a gente tem entre adjetivo e substantivo na língua portuguesa é diferente da relação entre adjetivo e subjetivo na língua inglesa. Diferente no sentido de como a gente constrói a frase, né? Então, se na língua portuguesa eu coloco o substantivo e depois o adjetivo, na língua inglesa eu inverto, eu coloco primeiro o adjetivo e depois o substantivo. Então, a sintática, ela estuda essas relações internas, né, que formam a disposição das palavras nas orações, ou seja, como é que nós construímos sentenças, como que nós construímos frases, orações e, obviamente, como que essas orações se relacionam para formar textos, né? Então, assim, isso é a sintática. Já a semântica, que é essa relação do signo com o objeto, ela busca compreender, e aqui a parte tão rica, tão... que gera tanta discussão no interior da filosofia da linguagem, que é o estudo do significado. Ou seja, assim, o que uma palavra representa? Então, assim, nós começamos essa disciplina, para quem está começando agora e não teve oportunidade, pode pegar lá na primeira aula, na segunda aula, existe um poema de Carlos Drummond de Andrade que foi disponibilizado para que as pessoas lessem, né? Esse é um poema que o Drummond, por exemplo, ele trata como se houvesse uma concepção essencialista da linguagem. Ele diz que as palavras vivem num mundo onde elas têm um significado próprio. O poeta é aquele que vai ao mundo dos significados, retira de lá o significado das palavras. E já na parte final do texto, ele deixa em aberto que talvez não exista esse significado, né, tão essencialista, né? Então, no próprio poema de Drummond, é possível a gente perceber que há a possibilidade de pelo menos duas considerações sobre o significado. Uma consideração mais essencialista e uma concepção mais, digamos, construtivista do significado. Isso vai dar depois grandes debates na história da filosofia. Nós vamos, inclusive, poder, na nossa disciplina, aprofundar bastante essa discussão sobre teorias do significado. Então, quando a gente está falando de estudo do significado, o que as palavras representam? De onde vem o significado que elas possuem? Nós estamos no campo da semântica, que é a segunda área de estudo da semiótica. E, por fim, essa ciência que vai aparecer ou se tornar mais clara de maneira mais tardia dentro da semiótica, que é a pragmática, né? No caso da filosofia, isso é algo que vai acontecer ali por volta dos anos 1940, 50, e é de novo o Wittgenstein que vai nos introduzir no que a gente chama de uma virada pragmatista da filosofia da linguagem, onde os filósofos passam a se ocupar mais do uso que as pessoas fazem da linguagem, né? O Wittgenstein dizia que, nessa fase da obra dele, que não importa de onde vem o significado, não importa se as palavras têm um significado intrínseco ou socialmente construído, importa é como nós usamos as palavras. E o uso que nós damos na palavra, né, vai depender muito do contexto onde essa palavra é usada, né? É um equívoco que às vezes as pessoas dizem que, o segundo Wittgenstein diz que o significado das palavras é o uso da palavra. O Wittgenstein nunca afirmou isso. O que ele afirma é que o significado das palavras é dado pelo contexto de uso da palavra, né? E depois ele vai desenvolver um conceito que a gente vai estudar também, que é o de jogos de linguagem, que uma mesma palavra dita num palco de teatro, ela adquire um significado. E esta palavra dita, por exemplo, num tribunal de justiça, adquire um significado completamente diferente. Então você está tendo uma mudança no significado pelo uso que nós fazemos da palavra, mas o uso depende do contexto onde se dá esse uso.
Então, aí a ideia de que o significado deriva do contexto de uso da palavra. Então, este uso, ou seja, como que nós humanos usamos a palavra, isso é o que a gente chama propriamente de pragmática, que é essa terceira parte da semiótica. Então, complementando esse tópico de por que estudar a linguagem, nós vimos as razões de ordem científica e vamos falar um pouco das razões de ordem filosófica. Eu vou ser um pouco mais breve aqui, porque esse é o foco do nosso curso, a gente vai ter que se debruçar com mais vagar em cada um desses dois pontos. Tá? Mas existem basicamente duas considerações filosóficas relevantes sobre a linguagem. A primeira é de que a linguagem reflete a estrutura da realidade. Tá? Então, isso está, por exemplo, nos primeiros filósofos que tratam da filosofia analítica da linguagem, Bertrand Russell, Gottlob Frege e o Wittgenstein. A ideia de que existe uma correlação entre o discurso e a realidade. A ideia de que há uma estrutura da linguagem que ela é correspondente à estrutura da realidade. Né? É o que se passou a compreender como um processo de simetria, né? De espelhamento, assim, de que a linguagem reflete a realidade e ao mesmo tempo que a realidade reflete a linguagem. Né? O Wittgenstein tem uma frase muito famosa que ele diz que o limite da linguagem é o limite do mundo. Né? Então, estudar a língua, se há de fato, como muitos filósofos afirmam, né, essa correlação entre a estrutura da realidade com a estrutura da linguagem, então estudar a estrutura da linguagem é uma ferramenta extremamente útil para que eu possa melhor compreender a estrutura da realidade. Né? Ao mesmo tempo que se eu amplio, melhoro o meu conhecimento sobre a estrutura da realidade, eu também estaria melhorando a minha compreensão sobre a própria estrutura da linguagem. Né? E um segundo ponto que é importante para o estudo da linguagem do ponto de vista da filosofia, né, é de que quando a gente usa a linguagem, né, muitos problemas surgem a partir de algumas crenças que a gente tem sobre a estrutura da linguagem. Né? Então, eu vou exemplificar isto. Né? A ideia aqui é basicamente o seguinte: a linguagem, né, o Wittgenstein dizia que ela é cheia de ardis, né? Ela provoca uma série de interrogações e muitas vezes até de confusões no modo como nós usamos. Né? Os filósofos do positivismo mais radical, né, o pessoal ali do Círculo de Viena, por exemplo, dizia que toda a história da filosofia é um grande engano, porque os filósofos se perderam no mau uso da linguagem e ficaram discutindo pseudos problemas porque eles não entenderam corretamente o uso da linguagem. Então, os filósofos do Círculo de Viena vão defender, por exemplo, que não há nada a fazer em filosofia se não tratar a filosofia como uma ciência auxiliar das ciências empíricas. Ou seja, o papel da filosofia seria clarificar o uso da linguagem para que as outras ciências pudessem fazer o seu trabalho de interpretação da realidade com mais eficiência e mais eficácia, já que uma vez que nós mal compreendemos a linguagem, nós corremos o risco de falhar no uso da linguagem para produzir conhecimento. Né? Então, eu vou exemplificar isso com 4 frases que eu vou apresentar na sequência. Preste atenção nessa frase. Ninguém vem pela rua abaixo. 2 perguntas. Ninguém vem pela rua abaixo significa que pessoa alguma, ou seja, não há nenhuma pessoa vindo pela rua abaixo, ou há uma pessoa, há uma criatura vindo pela rua abaixo que nós denominamos de ninguém. Observa que aqui é uma ambiguidade no uso do termo ninguém. Né? Ninguém está significando uma categoria de algo inexistente ou ninguém está nomeando uma pessoa. Né? Parece uma besteira, mas você pode substituir ninguém por outros termos e você vai ver com uma quantidade de confusões que isso pode gerar. Tá? Então, esse é um primeiro exemplo de uso da linguagem que pode gerar falsas crenças acerca da realidade. Vamos ver o próximo exemplo.
Pense na seguinte frase: a justiça é uma virtude. Ora, quando eu digo a frase desse modo, a justiça é uma virtude, eu posso estar significando aqui justiça como algo concreto, como algo específico, como algo determinado, como algo concreto, ou seja, como algo individuada. Mas talvez justiça não queira referir-se ao caso específico, a um caso concreto, a um caso individual. Talvez justiça se refira a uma categoria ampla. Então aqui nós temos de novo uma ambiguidade que gera possíveis interpretações sobre a realidade conforme o uso que a gente faz da frase. Vamos ver a próxima. Essa aqui, sem dúvida, é a frase mais estudada na história da filosofia da linguagem. A frase diz o seguinte: o atual rei da França é calvo. Olha, existe aqui um problema, tá? Porque eu posso dizer que a frase está afirmando que existe um atual rei da França e que este atual rei da França é calvo. Ok. Aqui, então, há dois elementos a serem considerados para averiguar a veracidade da frase, né? Primeiro, é preciso que haja um rei da França atual, e em segundo, que esse atual rei da França é calvo. Mas a frase "o atual rei da França é calvo" pode significar algo que foi dito, por exemplo, no século XVII. E aí a frase teria sentido. Mas se hoje, no século XXI, a França não é mais uma monarquia, portanto não existem rei na França, a frase deixa de ter sentido porque ela não pode ser dotada de significado no mundo contemporâneo francês. Então veja, em que momento essa frase foi dita? Então, pense de novo na ideia da pragmática, né, que eu falava sobre o contexto de uso. A frase pode mudar completamente de significado, então pode ser que haja uma situação em que a frase é falsa, porque não existe o atual rei da França, mas há uma situação em que pode existir o atual rei da França e a frase ser verdadeira, porque esse atual rei da França é calvo, e ao mesmo tempo a frase pode ser parcialmente verdadeira porque existe o atual rei da França, mas ela é falsa porque esse atual rei da França não é calvo. Então veja de novo uma série de problemas que a gente tem decorrentes do uso da linguagem, do modo como nós construímos a linguagem gerando esses problemas. E por fim, vamos ver o último exemplo. Encerramos essa fase dos exemplos com Shakespeare, né? Uma frase que está lá em Romeu e Julieta, e numa passagem Romeu diz a frase: Julieta, tu és o meu sol. Bom, o que significa Julieta, tu és o meu sol? Tá? Bom, obviamente que Shakespeare está usando no sentido metafórico do termo, né? Pensando que Julieta é aquilo que me ilumina, é aquilo que dá sentido à minha existência, no caso do Romeu, né? É aquilo que ilumina a vida do Romeu, traz um significado, traz luz, traz clareza. Né? Mas uma pessoa que tentasse pegar a frase no sentido não metafórico, no sentido direto, poderia pensar que Julieta é o quê? Né? Uma enorme bola de fogo, uma bola de fogo gigantesca. Tá? Então, assim, se eu pensar que a Julieta é o Sol, e o Sol é aquele astro gigante, incandescente, será que é isso que eu estou dizendo? Que a Julieta é essa bola de fogo? Né? Então veja como o contexto onde a frase aparece vai contribuir para determinar qual é o significado e qual é a pretensão que se tinha com a construção e o uso da sentença. Né? Então isso tudo são problemas que faz com que a filosofia se ocupe da linguagem nesse sentido de que, né, o uso da linguagem pode gerar falsas impressões, falsas crenças e, consequentemente, prejudicar o modo como nós interpretamos o mundo, o modo como nós fazemos processos políticos e éticos, judiciais, econômicos, ou seja, o modo como nós nos relacionamos com o mundo tem muito a ver com as várias possibilidades de uso da linguagem, e isso interessa para a filosofia de modo geral e para a filosofia nos seus vários segmentos específicos. Para encerrar essa nossa conversa inicial, nós tivemos a interrupção das nossas atividades na UFRN exatamente quando nós estávamos em sala de aula discutindo esse modelo clássico de comunicação.
Eu me lembro que os grupos estavam discutindo essas perguntas que eu formulei aqui, as 5 perguntas, e havia um quebra-pau enorme dentro dos grupos. Um grupo dizia que o pensamento vem antes do sentimento, outro dizia que o sentimento vem depois do pensamento. Aí o outro dizia que sentimento e pensamento não tem nada a ver uma coisa com a outra, e era uma conversa, assim, deliciosa acontecendo no interior dos grupos, né? Eu vou, só para a gente poder finalizar isso e em seguida a gente poder, já a partir da próxima semana, iniciar a continuidade do curso, tá? Eu vou pegar apenas essas 2 últimas perguntas, se é possível veicular sentimentos e se é possível veicular pensamentos, né? Então, eu poderia dizer que quando eu trato de sentimentos, a relação entre eu e o outro, não seria possível transmitir sentimentos, tá? Então, aí encerraria a conversa. Mas eu posso pensar que sim, talvez eu consiga transmitir sentimentos. E se eu faço isso, talvez 2 formas de expressar sentimentos se dar-se-ia nas artes e no sexo, né? Pelos símbolos que eu coloco, tanto no ato sexual, tanto na arte. Mas aí a gente tem que também considerar um aspecto que tanto a arte quanto o sexo trabalham com símbolos, mas é uma relação sui generis com o signo. Não é propriamente a relação como a gente tem com um texto, né? Com um texto teórico, qualquer um texto escrito, qualquer que seja da linguagem, mas tanto a arte quanto o sexo trabalham com uma forma muito específica de se relacionar com os símbolos, né? Então, na verdade, o que a gente poderia dizer é que tanto na arte quanto no sexo, não existe, na verdade, algo que funcione como de comunicação no sentido racional do termo, mas apenas como estímulo à vivência do eu, das suas dimensões mais íntimas. Ou seja, é um processo de comunicação aqui que é muito mais sentimental, muito mais solipsista, no sentido de que a arte faz com que o observador se volte para um processo comunicativo consigo mesmo. É como se a fruição do objeto artístico fosse uma instância que permite o sujeito comunicar-se consigo mesmo. O mesmo se dá na relação sexual, porque o sexo que eu faço, o outro é um instrumento para eu viver o meu próprio prazer. Nesse sentido, o sexo é sempre muito egoísta. Quer as pessoas gostem ou não, quando eu estou fazendo um ato sexual, eu estou usando do corpo do outro para produzir um prazer no meu corpo. Então, o outro é sempre um instrumento do meu próprio prazer. Portanto, é sempre um processo de comunicação comigo mesmo, né? Então, quando a gente está falando dessa relação comunicativa dos sentimentos, se existe essa relação, talvez seja na arte, no sexo e um modo muito específico de comunicação. Agora, quando eu falo de transmissão de pensamentos, aí, bom, mesma coisa, a gente poderia pensar, existem maneiras possíveis de transmitir pensamentos? Não, não há. E aí, então, encerraríamos a conversa. Mas eu posso considerar que sim, existe uma maneira de transmitir, de veicular pensamentos, tá? Olha, de onde vem essa crença de que é possível veicular pensamentos? Tá? Parece que isso é algo que deriva da necessidade da sobrevivência da espécie. Ou seja, a necessidade da vida em comunidade cria a necessidade da interlocução. Portanto, é a necessidade da existência que cria a comunicação entre humanos e faz com que esses sujeitos se tornem criaturas falantes, ou, se você preferir, criaturas falantes pensantes, né? Então, a comunicação, ela passa a ser falha, muitas vezes, talvez na maior parte do tempo, mas ela é útil, porque ela é necessária, tá? E aqui, obviamente, eu estou falando não de uma linguagem dos sentimentos, mas de uma linguagem que foi racionalizada no processo de codificação. Ou seja, é um processo de codificação desse pensamento de forma mais racional, né? E onde é que está a racionalidade? É de que os sujeitos, eles usam referenciais comuns. Então, quando eu falo manga num determinado contexto, as pessoas têm um background mais ou menos parecido que faz com que elas entendam de um modo
a palavra manga de tal forma que seja possível eu compreender mais ou menos o que o outro está pensando, sentindo quando ele pronuncia essa palavra, embora eu possa talvez nunca adentrar no recôndito mais íntimo do sentir e pensar desse sujeito, mas parece haver um padrão de pensamento comum que permite essa comunicação. Tá? Então, essa linguagem racional, obviamente, ela é uma linguagem relativizada, né? Ela se dá num nível objetivo de compartilhamento entre os falantes, tá? E esse nível objetivo é exatamente aquele onde se situam os sinais, os símbolos, os signos que servem para a comunicação humana. E assim encerramos essa conversa introdutória de recordação, de rememoração do que já tínhamos trabalhado, e a partir da próxima semana nós vamos começar com o segundo módulo do curso, onde a gente vai entrar propriamente na filosofia analítica da linguagem do final do século XIX, começo do século XX. Mas antes da gente entrar propriamente no texto, eu vou fazer uma aula expositiva, provavelmente desse tipo, sobre o pensamento de Gottlob Frege, que vai ser o primeiro filósofo que a gente vai trabalhar. Já adianto, vocês vão ter Frege como leitura obrigatória e o Bertrand Russell e o Wittgenstein do Tratados como leitura suplementar. E eu vou dando orientações sobre como continuamos com a disciplina a partir desse ponto.